Eu iniciei a minha caminhada na fé cristã, mas eu não sei por onde começar a ler a minha Bíblia. Olá, eu sou Valdir Perini e este é o canal Pão da Vida, onde aprenderemos sobre Deus e a sua palavra. Talvez você esteja começando a caminhar agora na fé cristã, esteja começando a ir à igreja ou a participar de uma célula ou de um grupo de estudo bíblico, e você não sabe por onde começar a ler a Bíblia. É normal surgirem essas dúvidas quando nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo. A minha dica para você nesse vídeo é a seguinte: comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Uma experiência própria, quando eu me converti, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu ainda não tinha uma Bíblia, mas eu tinha esse Novo Testamento que eu havia ganho, e aqui eu comecei a ler a palavra de Deus, e a minha primeira experiência com a Bíblia foi justamente nesse livrinho. Aqui você tem o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Então eu comecei a ler a palavra de Deus usando o Novo Testamento, e para mim foi muito bom, e eu creio que vai ser também para você. Vamos conhecer o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é composto pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas são conhecidos como evangelhos sinópticos, porque eles são parecidos. O seu conteúdo muitas vezes se repete. O que lemos em Mateus também lemos em Marcos ou em Lucas. Acredita-se que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. É considerado um evangelho dinâmico, é o mais curto dos evangelhos, e acredita-se também que ele serviu de esboço para que Mateus e Lucas também escrevessem o seu evangelho. Depois dos primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vem o evangelho de João. O evangelho de João ele é um pouco diferente, devido às suas características. João ele apresenta Jesus de uma forma diferente. Mas os 4 evangelhos, eles vão contar a história de Jesus. Eles vão falar acerca do seu nascimento, o início de seu ministério, seus milagres, suas pregações, aquilo que Jesus ensinou, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Depois dos evangelhos, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. E esse livro diz exatamente isso, ele fala acerca do que os apóstolos fizeram, porque eles continuaram o trabalho, continuaram a obra de evangelização que Jesus havia iniciado. Atos dos Apóstolos, na verdade, é uma continuação do Evangelho de Lucas, porque tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos foram escritos para a mesma pessoa. Você vai ler logo no início do Evangelho de Lucas, Lucas dizendo assim: olha, excelentíssimo Teófilo. Então Lucas está escrevendo para essa pessoa, acredita-se que era um grego importante que havia se convertido ao cristianismo naqueles dias. E o livro de Atos ele é exatamente a continuação desse evangelho, porque Lucas termina o seu evangelho quando Jesus foi assunto aos céus e deu as suas últimas orientações para os seus discípulos. No livro de Atos começa exatamente onde parou. E Atos ele vai contar a história do nascimento da igreja, desde o batismo no Espírito Santo, lá no capítulo 2, os primeiros milagres, as primeiras conversões, os primeiros milagres realizados pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, as primeiras conversões, a perseguição da igreja, os primeiros mártires, desde Estevão e depois os seus outros discípulos que também foram martirizados. Então ali iniciou a perseguição da igreja, mas também a evangelização dos povos gentios. Também encontramos no livro de Atos a história que conta a conversão de Saulo de Tarso, que viria a ser o apóstolo Paulo. Esse livro é maravilhoso porque conta também acerca das primeiras missões, as primeiras viagens missionárias de Paulo. E ali você vai encontrar aventuras maravilhosas, coisas realmente tremendas. Depois do livro de Atos dos Apóstolos vem uma sequência de cartas, as epístolas que os apóstolos enviaram para as igrejas. Dessas epístolas, dessas cartas,
Pelo menos 13 delas foram escritas por Paulo. E ali nós vamos encontrar Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e assim por diante. Ou seja, várias cartas destinadas às igrejas, e algumas delas destinadas a pessoas em particular, como Filemão, como 1ª e 2ª Timóteo, como Tito, que eram jovens pastores que estavam iniciando o trabalho, e Paulo escreve para eles para dar orientações. São nessas cartas que nós encontramos a principal formação teológica para a igreja. Ali estão as doutrinas que Paulo e outros apóstolos, como João, Judas, Tiago e Pedro, escreveram para orientar as igrejas, para corrigir erros doutrinários e para instruir os novos na fé. Terminando essa sequência de cartas, nós vamos encontrar o livro de Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. Apocalipse foi escrito por João enquanto ele esteve preso na ilha de Patmos. E esse livro também, considerado um livro complexo e difícil de entender. Mas a palavra Apocalipse, na verdade, ela significa revelação, ou seja, é o Senhor Jesus revelando para João, para que ele escrevesse às igrejas naqueles dias e também as igrejas que viriam a existir, inclusive para nós hoje. Pois as coisas contidas no livro do Apocalipse, muitas delas ainda não aconteceram. Então nós encontramos aí o Novo Testamento, um conjunto de livros que foram escritos no período apostólico após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ali começaram os discípulos a escrever para orientar e instruir a igreja e para fazer conhecido a Jesus Cristo em todo o mundo. Então, se você está começando agora a frequentar uma igreja, a caminhar com Jesus, eu aconselho que você inicie a sua vida cristã conhecendo profundamente o Novo Testamento. E depois, iremos falar isso num outro vídeo, aprenderemos também os livros, conheceremos os livros do Antigo Testamento, que também é muito importante, mas o mais importante no início é conhecermos profundamente os evangelhos. Ali nós vamos caminhar com Jesus. Jesus vai nos ensinar através do Sermão do Monte, vamos ouvir palavras maravilhosas, vamos ter experiências tremendas com Jesus e seus discípulos, caminhando ali pela Galiléia, por Jerusalém, toda aquela região. Depois também em Atos dos Apóstolos, aventuras tremendas com Lucas relatando viagens ao lado de Paulo e de outros apóstolos. Coisas maravilhosas também aconteceram ali. As cartas e também o livro de Apocalipse. Tudo isso é muito importante. Em outro vídeo falaremos especificamente sobre cada um dos evangelhos, caracterizando e diferenciando um do outro e conhecendo mais profundamente cada um deles. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude divulgando para outras pessoas que também precisam conhecer mais a respeito da palavra de Deus. Ok? Deus abençoe.